Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Sampaio e hoje quero começar por relembrar alguns trechos da história do apresentador de televisão mais conhecido da TV brasileira, ninguém menos que Silvio Santos. Faço só um pequeno à parte aqui em que lembro que não tenho a pretensão de resumir em poucos minutos a história de Silvio Santos. Para resumir a história toda de Silvio Santos eu tinha que ter muito mais tempo, portanto vou apenas referenciar alguns aspectos que eu considero de maior importância na trajetória de Silvio Santos e que o levaram a chegar onde ele se encontra atualmente. Ele é tão popular e querido por todos que já esteve até prestes a se candidatar à presidência da República. Quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. Então, 26 Correia. Só que não é Correia, é 26 Silvio Santos. É que o meu nome não aparece na cédula. Vocês que desejam votar em mim, não vão encontrar o nome de Silvio Santos na cédula, que está a cédula. Vocês estão vendo? Os nomes de todos os candidatos. Agora, quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos. Quem olha para o Silvio Santos hoje, bilionário da Forbes, dono de um verdadeiro império empresarial que vai muito além do SBT, não imagina como foi o começo dele. Silvio Santos, quando tinha apenas 14 anos, viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro e decidiu fazer o mesmo. E como qualquer empreendedor de sucesso, ele era apaixonado pelo que fazia. Ele vendia aquelas capinhas com tanta dedicação que logo chamou a atenção nas ruas do Rio e foi convidado para fazer um teste na Rádio Guanabara. Não só passou no teste, como passou à frente de nomes como Chico Anísio. Entre rádios, empregos e negócios como ambulante, recebeu uma proposta do radialista e empresário Manuel Nóbrega, que estava com dificuldades em administrar o Baú da Felicidade, uma empresa que vendia brinquedos através de um sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano e recebia os produtos na época de Natal. Esse empresário havia vendido muitos carnês, mas estava com dificuldade para entregar as mercadorias. Então ele pediu a ajuda de Silvio para resolver a situação antes de ele fechar a empresa. Acontece que Silvio viu no Baú da Felicidade uma grande oportunidade e assim assumiu o controle total da empresa, que se viria a tornar no Grupo Silvio Santos. Foi nessa altura que Silvio Santos se estreou na TV, onde passou a fazer propaganda do seu negócio, que se continuou a expandir e em pouco tempo passou de distribuir brinquedos a distribuir eletrodomésticos e uma gama enorme de produtos, incluindo mesmo carros e casas. E aí é que o dinheiro se começou a acumular em quantidades astronómicas, mas com a alta inflação no final dos anos 60 havia a necessidade de aplicar esse dinheiro para que ele não desvalorizasse. Mais uma vez Silvio foi arrojado e fundou o Baú Financeira, que se viria a transformar mais tarde no Banco Pan-Americano. Nesse meio tempo, o Grupo Silvio Santos ganharia ainda o reforço da liderança Capitalização, que em 1991 passou a comercializar a Telecena. Ainda nessa época, Silvio Santos venceu a concorrência para o Canal 11 do Rio de Janeiro e passou a ter a sua própria emissora de TV, que se viria a tornar no SBT. Hoje o Grupo Silvio Santos, com 58 anos, emprega cerca de 11 mil funcionários e é formado por 34 empresas, entre as mais conhecidas o SBT, a liderança Capitalização, dona da Telecena, o Hotel Jequitimar, a Jequiti Cosméticos e empreendimentos agropecuários e imobiliários com a Cisan. A Jequiti Cosméticos, lançada em apenas 2006, já é o novo carro-chefe do Grupo Silvio Santos, faturando hoje cerca de mais de 400 milhões de reais ao ano. Com tanta história e tanta conquista, não tem como não ficar vidrado nos 10 segredos de sucesso de Silvio Santos. Desde que eu comecei a minha carreira, em todas as profissões que eu tive algumas. Eu me lembro que quando eu era camelô no Rio de Janeiro, eu tinha vontade de ser um dos melhores camelôs. E é verdade, foi verdade, porque naquele tempo, enquanto o salário mínimo era de R$300, eu não me lembro,
eu ganhava 3 salários mínimos num dia. Isso quer dizer, verdade, isso quer dizer que eu era um bom profissional como camelô. Depois, é claro que em todas as atividades que eu abracei, pelo meu esforço, pela minha dedicação e principalmente pela sorte que eu tenho, eu consigo chegar sempre aonde eu desejo. Não sei por que razão, me pergunto nas entrevistas, eu acho que eu fui abençoado pela sorte. E na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? O careca! Sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de ameaças. Eu não sou herói. Eu acho que mais vale um herói vivo, um herói... Aliás, um covarde vivo do que um herói morto. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder, e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida, só não consegue o objetivo quem sonha demasiado, só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna, só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas, e quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo seria uma tentativa que não daria resultado. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média,
Na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro, para mim, representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas. São minhas filhas, não são minhas filhas. Era casado, não era casado. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz. E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Quando eu corria atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o quê. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela. Me encontrei e encontrei a minha felicidade. Como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Na medida em que o grupo cresce, eu sou mais responsável. Se amanhã acontece um sucesso do grupo, eu recebo os elogios, mas se amanhã acontece um fracasso, o único responsável sou eu. Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Claro, se gostou deste vídeo, não se esqueça de subscrever o canal para eu continuar a enviar mais vídeos como este em uma base semanal para ajudar a melhorar a sua vida. Siga-me nas redes sociais, participe da discussão, todos os links para as minhas redes sociais se encontram na descrição deste vídeo. Aceda também a querosucesso.com e se inscreva para receber a newsletter semanal onde partilho dicas exclusivas, podcasts e e-books apenas para assinantes. E fico aguardando a sua presença no próximo vídeo. Até lá, sonhe grande, tenha fé, aguente firme e viva intensamente. Votos de muito sucesso a todos.